Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para fazer o nosso estudo. Nós sempre vamos repetir que nós representamos a nossa casa espírita, que é o Esperança e Caridade, e que nós somos incumbidos de segunda-feira ser responsável pela nossa reunião. Então, a gente, como de início, a gente vai ler a nossa página, né? Para criarmos uma harmonização e a gente vai abrir no livro de Minutos de Sabedoria, de Carlos Torre Pastorino, a lição é 223. Quem quiser depois reler em casa. E é o seguinte, ele diz para nós hoje. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo da nossa felicidade. Não fale mal de ninguém. Não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a revelar e a esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Então, boa noite mais uma vez para quem está chegando. Depois dessa mensagem pastorino, vamos fazer a nossa prece inicial para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. E vamos falar com o Pai dizendo assim: Pai de infinita bondade, sabemos da tua misericórdia conosco, Senhor. Por isso aqui estamos hoje, muito mais para agradecer do que para te pedir. Agradecer pela vida, pelos seres amados que tu coloca em nossa existência, pelos amigos, pelos que não são tão amigos, Senhor, mas que tu coloca em nossa vida para instrumento de crescimento nosso. O que precisamos, Senhor, é aprender a lidar com determinadas situações para tirar delas o melhor proveito. Por isso, Jesus, muito te agradecemos por esse instante em que aqui vamos estar, refletindo mais uma vez sobre as lições do teu evangelho, dos teus ensinamentos, para que cada dia a gente galgue que seja 1 centímetro na nossa caminhada evolutiva, mas que a gente sempre caminhe em tua direção, Senhor. E em nome de Jesus, pedindo por todos os irmãos que nesse momento possam estar sintonizados conosco, daqueles irmãos que estejam em situações tão dolorosas, Senhor, que eles recebam tudo daquilo que estão necessitando, que é a coragem, que é a resignação, que é a esperança, Senhor. E em teu nome, em nome de todo o bem, damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, como é bom mais uma vez estarmos aqui falando do Evangelho do Cristo. E eu vou confessar uma coisa a vocês, que eu já faço estudo na tribuna, estudo, né, esse tipo de estudo há uns 20, acho que até um pouco mais de 20 anos. Mas eu vou colocar 20 anos para não cometer erro. E cada estudo que eu faço é como se fosse o primeiro. Aí outro dia eu fiquei refletindo, né? Falei, por que isso? E aqui, a minha conclusão, Mary chegou à conclusão de que a nossa preocupação, a nossa emoção em cada estudo que a gente faz, e como se ele fosse sempre o primeiro. Ah, mas você já faz palestra há muito tempo, para você é fácil. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação primeiro é pensar que o outro que está me ouvindo, quem está me ouvindo, ou quem está nos ouvindo, ele está compreendendo aquilo que a gente está falando. E a outra é que a gente fala em nome de Jesus. Jesus é tão grandioso
que a gente se emociona simplesmente por estar falando em seu nome, ou seja, em seus ensinamentos, de tudo aquilo de bom que ele trouxe para nós. Então, meus irmãos, hoje nós trouxemos uma lição que é assim muito próximo, eu diria, da grande maioria do ser humano, que é falar sobre a prece. E hoje nós vamos falar, não na sua totalidade, porque o capítulo de prece do Evangelho, no capítulo 27, ele é muito longo, então tem várias partes. Então a gente não pode, não dá para fazer. Então nós pegamos o quê? A eficácia da prece. O que é? Primeiro vamos compreender o que é prece, né? É porque a gente faz. E vamos dizer assim: prece, nós temos o hábito, o espírita tem o hábito de dizer prece. O católico, porque eu já fui católica, fala reza, né? Minha mãe falava, vamos rezar, meu filho, tem que rezar. O evangélico, em geral, ele fala orar. Ele não usa esse termo de prece nem reza, ele fala orar. Enfim, cada um tem sua nomenclatura, mas isso não é importante. O importante é que todas essas religiões, todos os seres, seja qual for a forma, o conteúdo realmente importante para Deus é o sentimento que você coloca no momento em que vamos orar, ou no momento em que vamos fazer a nossa prece, ou no momento em que não fazemos nenhuma, apenas falamos com Jesus. É esse que deve ser o nosso foco. Quando eu vou orar a Jesus, quando eu vou fazer uma prece, como eu estou? Qual é o sentimento que está em mim nesse momento? Porque um dia a gente vai fazer um estudo somente sobre o Pai Nosso, que eu brinco, né? Sou eu, aí é Mary doida. Que muita gente não sabe o Pai Nosso. Aí você vai dizer assim, como? Não, porque eu digo para você porque até hoje eu ainda não sei. Eu não sei por quê. Eu sei falar todas as palavras. Eu rezo o Pai Nosso sem nenhum problema. Só que, se você pegar cada frase do Pai Nosso, vamos colocar uma que é assim mais habitual, a gente dizer assim. Quando a gente diz assim, Pai Nosso que estás no céu, né? Pai Nosso. Então, já estão falando que é o Pai de todos. É uma forma de se ver como irmãos. Uma outra frase que a gente fala, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado os que nos ofendem. Aí é a pergunta, aí é a grande interrogação. Realmente nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, aqueles que nos testam, se a gente já tem paciência, aquele que nos fere quando a gente se julga injustiçado? Então a gente continua dizendo o Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou, ainda sem saber muito o seu fundamento, ainda sem observar todas as suas nuances, que cada frase vai ter um desmembramento. Então, falar do Pai Nosso seria uma palestra de 1 hora e seria ainda pouco para falar de tudo aquilo, de todas aquelas frases que Jesus quis dizer com tudo. Então, nós continuamos juntos. E é junto que a gente hoje vai entender um pouco o que é a prece, qual o caráter da prece, saber se orar é importante, Deus se alegra com a nossa prece ou não. Então, todos esses questionamentos nós vamos fazer agora alguns minutos agora para que a gente comece a entender realmente de que forma nós estamos orando. Porque a maioria de nós que estamos aqui, tenho certeza, ora todos os dias fazendo prece. Mas de que forma? Porque é sempre bom avaliar tudo que a gente faz. De que forma eu estou fazendo a minha prece? Eu realmente estou fazendo aquilo que Jesus mandou, que quando que orássemos, fosse para um quarto reservado e orasse em segredo ao Pai. E o Pai que está em segredo ouviria a nossa prece e nos daria a resposta que a gente quer. Então, mas esse segredo, esse quarto, esse reserva que Jesus está falando, não é exatamente um local. Ele está falando de nós, do nosso íntimo. Qual é o nosso íntimo naquele momento em que vamos orar a Jesus? Como nós estamos nos sentindo? Estamos magoados? Estamos revoltados com alguém?
mas seja qual for. Vamos dizer que nesse momento alguém esteja ou com raiva, ou revoltado, ou triste, ou magoado. É um motivo a mais para a gente orar. Por quê? A prece é o banho de luz que se recebe. Todos nós aqui, a gente, né? Graças a Deus, no Brasil, a gente tem esse hábito, tomar todo dia tomar um banho e às vezes mais. Então, nós temos que ter essa preocupação da higiene corporal, que é necessária. E a higiene mental? E a higiene espiritual? A gente faz da mesma forma? Alimentamos o nosso corpo no mínimo 3 vezes ao dia. Isso em um dia só, né? Estou falando das refeições principais, né? E a oração? A gente faz também nessa frequência? A gente faz pelo menos uma vez por dia? Então, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, para a gente ver o caráter da prece. Se a nossa prece, se orar é o motivo que agrade a Deus. Então, a gente tem que compreender tudo isso. Porque eu tenho o hábito de dizer que tudo que a gente faz tem que ter um sentido. Tem que saber por que faz. Fazer as coisas, seja qual for, seja o que for que você faça na sua vida, por mais simples que pareça, você tem que ter objetividade. Tem que saber por que eu faço. Porque se você faz por fazer, se você faz uma prece pensando em A e B, na conta de luz para pagar, em não sei o que para fazer, sua prece chegou aonde? Sua prece saiu nem daqui, nem de perto de você. Então, falar de oração, falar de prece é falar de sentimentos. Então, quando eu sento, quando eu me ajoelho, quando eu fico em pé, não importa a forma, mas eu me concentro, eu digo que eu vou rezar, que eu vou orar, que eu vou fazer prece, que é tudo a mesma coisa. De que forma eu estou me colocando para Deus nesse momento? Porque é o momento da gente estar em sintonia com Ele. É o momento de a gente estar em sintonia com Deus. Então, como eu estou? Então, vamos lá. Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, na parte terceira do capítulo 2, tem intitulada Lei de Adoração. Quem tiver esse livro para depois verificar. Então, nós selecionamos 3 questões, que é a 658, 659 e 660, tá? Porque tem as demais falando também sobre prece, tipo de prece, enfim. Então, Kardec pergunta assim para os espíritos de luz. Agrada a Deus a prece? É aquilo que eu acabei de falar. Eu vou orar, mas eu vou fazer prece por quê? A minha prece vai ser útil, eu me sinto melhor. À medida que eu oro, eu me sinto melhor. Se eu oro por alguém, eu acho que a minha prece vai ajudar de alguma forma. Não quer dizer que a gente tenha esse poder de fazer isso, mas se você tem a intenção, com certeza sua prece vai ser ouvida. Então, vamos lá. Então, Kardec pergunta isso aos espíritos. E eles respondem o seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Ou seja, a nossa prece, você pode fazer uma prece num lugar público. Você não precisa abrir a boca, porque a espiritualidade, os espíritos de Deus, ele não nos escuta não é pelo som da nossa voz, mas pela sintonia mental. Então, assim, nessa sintonia mental, eu estou em qualquer um lugar sintonizada com o bem. Eu estou pensando em Deus, eu estou orando, eu estou fazendo uma prece de alguma forma. Então, isso faz com que a gente comece a compreender que a qualidade da nossa prece não está no número de palavras que fazemos. Existem pessoas que só sabem orar ou que acreditam mais só nessa numa prece ditada. Tem gente que fala assim: ah, não sei fazer, não gosto de fazer prece, que eu não sei fazer uma prece bonita. A prece mais bela que
podemos fazer para Deus é aquela que é dita com o coração. E se você diz com o coração, as palavras que saem, elas não têm nenhuma importância. Porque o que está importando ali é quando a gente se abre. A gente tem que abrir. Abrir, a gente fala, a gente sabe que é uma coisa simbólica, mas abrir o nosso coração para Deus é chegar perto dele, sentar e dizer: Deus, hoje eu estou muito triste. Hoje eu estou magoada com fulano, e contar tudo para ele. Mas também dizer para ele: eu não queria estar assim. Por isso eu estou aqui para te pedir ajuda. Por isso eu estou aqui para te dizer que eu me encontro dessa forma, mas não é assim a minha essência. Não é assim que eu quero estar. É assim que a gente ora a Deus. Eu converso com Deus todo o tempo, né? E acho que pedir a Deus, a gente vai também entender. Na nossa prece, nós temos 3 situações: pedir, louvar e agradecer. Aí eu pergunto a todos vocês, o que é que a gente faz mais? Além de mim que sou pidona, a gente pede muito mais do que agradece. A gente pede muito mais do que louva a Deus, não é verdade? E ele vai se magoar com isso. Deus é tão acima de qualquer coisa que se imagine, que ele entende a nossa pequenez ainda. Ele entende a nossa ingenuidade, a nossa criancice espiritual. Nós somos para Deus como uma criancinha para nós. Esse entendimento que a gente tem. Então Deus sabe disso, da nossa infantilidade ainda diante da espiritualidade. Então, a gente pede coisas e a gente não atende. Agora vamos colocar assim, Mary. Tudo que a gente pede a Deus, ele atende? Eu diria para você, tudo. E eu estou dizendo isso porque é no Evangelho que está escrito e no Livro dos Espíritos. Só que uma coisa a gente tem que entender. Primeiro, saber que tudo que a gente pede, Deus atende. Mas ele não atende da forma que a gente pede. Ele não atende da mesma hora que a gente quer, porque nós somos criança, né? A criança quer um brinquedo, ela espera você dizer assim: só no mês que vem que a mamãe vai receber e eu vou comprar o seu brinquedo. Ela entende? Não. Ela quer o brinquedo, ela quer naquela hora. Nós somos assim. Eu quero uma coisa, eu quero agora, mas não é o agora. E aí? Mas se Deus não deu nem agora, nem depois, como é que fica, Mary? Eu orei, eu pedi com fé, eu orei, eu fiz tudo isso que você está falando. Ué, porque nós temos que compreender uma coisa importantíssima na nossa vida. É o não de Deus. O não de Deus é aquele momento que a gente pede as coisas a Deus e não sabemos ainda pedir a Deus, nós pedimos coisas desnecessárias. E aí ele fala assim para mim. Vamos dizer que eu peço uma coisa. Gente que pede para. Eu já vi gente que fala para mim: ah, Mary, eu rezo e eu peço a Deus que eu vou ganhar na loteria. Acreditando ele ou ela que vai ser feliz porque vai ganhar na loteria. E aí ele nunca vai ganhar, tá? Aí vai dizer assim: poxa, mas ele orou com fé, ele pediu a Deus e por que não conseguiu? Porque aquilo que ele estava pedindo a Deus e aquilo que nós estamos pedindo a Deus, muitas vezes não é o melhor para nós. Porque Deus dá sempre o melhor. Nós não entendemos a resposta de Deus. Quem aqui está que não diria assim: nossa, é verdade? Porque já aconteceu várias vezes de eu pedir coisas a Deus e não acontecer. E depois passar o tempo eu dizer assim: meu Deus, graças a Deus que tu não me deu o que eu pedi. Eu não sei se vocês já aconteceram isso, mas eu acredito até que sim. Por quê? Porque Deus só dá o melhor. E quando ele não dá o que a gente pede, é porque o que a gente pede não é o melhor para nós. Então, o não de Deus também é uma resposta. Então, Deus nunca nos deixa sem resposta. Nunca. Então, vamos ler aqui qual o caráter da prece, tá bom? Kardec diz assim, na 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece.
Eu já disse até antecipadamente, né? Então, Kardec diz: 3 coisas nós podemos: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece, quando oramos, eu digo que é o DDD de Deus, né? Descagem direto para Deus. Ele sempre vai estar nos ouvindo, sempre, em qualquer situação. Então, não tenham dúvida, meus irmãos. Ah, não, mas ore sempre com fé. Mais do que isso, oremos com confiança em Deus, porque Deus vai dar a todos nós o que é melhor. O que é melhor para nós, não sou eu que sei, não é você que sabe, é Ele. Por isso, no Pai Nosso, a gente diz, né? Seja feita a tua vontade. Mas, gente, a gente só faz isso só da boca para fora. A gente reza e diz, seja feita a tua vontade. Mas a gente diz, não, papai do céu, mas se você puder mudar aí o roteiro, vai mudando um pouco, porque eu gostaria que fosse assim, assim. É ou não é? É mais ou menos assim que a gente ora. Não consciente. Com certeza não é consciente. Porque quando a gente começar a colocar consciência na nossa prece, na nossa oração, a gente vai começar a pedir menos. Gente, eu sou tão pidona, tá, Edson? Tenho que confessar isso para você. Eu sou muito pidona e sou beata. Eu nasci beata, eu sempre digo. Eu era católica, né? Por sinal, eu sempre digo, uma religião linda, minha mãe era católica, minha família tinha grande parte. Agora estão todos se desvirtuando igual a mim, tudo virando espírita, mas naturalmente. Mas tem muita gente ainda católico e eu sempre digo, você gosta da sua religião? Fique. Religião boa é a religião que te melhora, é a religião que te faz você um homem de bem, ou seja, o homem no sentido maior, homem ou mulher, um ser melhor. Então, eu sou muito pidona. Eu sou tão pidona que eu vou dizer para vocês uma vez. Teve uma situação, vou contar aqui um caso bem rápido. Eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás e teve uns problemas lá na hora da cirurgia. Isso não é o caso agora, mas enfim, deu tudo certo, ainda estou aqui contando a história, né? E aí, eu fiquei afastada um mês da reunião mediúnica, voltei para na minha reunião, né? E aí, na primeira reunião que eu vim, aí minhas amigas tudo, ai, que bom, Mary, você tá bem, voltou e tal, né? Ainda tava. E aí veio um irmão e disse para mim assim, através de uma médium, essa mulher reza demais. Não era para ela estar aqui mais hoje, não, mas ela reza muito. Então, quer dizer, então vamos rezar, vamos fazer prece, vamos pedir a Deus, porque faz bem, né? Quer dizer, eu fiquei feliz pelo que ele falou. Ele estava chateado que eu estava ali, mas eu fiquei muito feliz, porque então minhas preces foram ouvidas. E não importa se você faz prece, o católico, né? Faz para Santo Antônio, Nossa Senhora, não importa o nome do santo, não importa o espírito que você esteja rogando, a sua prece vai chegar ao departamento, fala sempre, existe um departamento de prece onde é selecionado todas as preces, e sua prece vai chegar através de que mensageiro não importa, ou muitas vezes é aquela prece que vai direto, que são poucas, mas muitas vezes oramos nossa prece vai assim, direto para o departamento certo, para já ser atendida. Vamos ler mais um pouco só da 660, só rapidinho? A prece torna o melhor o homem? Sim, os espíritos de luz respondem, tá? Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para assisti-lo. Então, olha só, gente. Então, quando a gente ora com sinceridade a Deus, nós temos um amparo divino próximo de nós. A oração é como se fosse algo invisível que nos rodeia e ela nos protege de todo o mal. Por isso é importante estar em sintonia, por isso é importante orar. Aquelas pessoas que não têm esse hábito, vamos criar o hábito. Vamos criar o hábito da prece. Eu ia falar do culto do evangelho lá, mas já foi feito esse estudo outro dia pelo meu companheiro, que é um menino maravilhoso. Eu não sei se ele está vindo agora, que ele trabalha às vezes à noite, o Leonardo, a gente chama ele de Léo. Então, faça o culto na sua casa.
todos os dias. Fazer o culto do Evangelho no nosso lar, fazer prece em nosso lar, é convidar Jesus para estar junto conosco. E aí a gente pergunta assim, e quando é que nós temos a resposta? Quando é que a gente pode considerar que a gente tem a resposta 100% de tudo aquilo que ele pergunta? Deus dá a resposta 100% para nós? Dá. Mas de que maneira? Então eu vou dizer para vocês, a resposta que Deus dá para nós, da nossa prece, ele nos dá a coragem, ele nos dá a paciência e a resignação. Aí vocês ficam refletindo. Nós temos isso constantemente? Ou a gente já tem algum desses itens? Então, na nossa oração, ele não vai resolver os nossos problemas. Ele não, porque se eu tiver que passar por alguma coisa, se nós tivermos que passar por situações, a gente vai passar. Deus é justo. Ele não vai tirar a minha dor, ele não vai tirar aquilo que eu tenho que passar, mas ele vai me dar coragem, ele vai me dar paciência e ele vai me dar mais que sobre isso, resignação. Resignação diante dos desígnios de Deus, que é tão importante, que nós ainda não aprendemos. Tem uma universidade em Brasília, tem um médico, o nome dele não é o nome completo não, acho que é Carlos Eduardo Tosta, não sei o que é mais não, mas ele é conhecido mais como Carlos Tosta. Ele é da Universidade de Brasília. Alguns anos atrás ele continua fazendo pesquisa. Eu acho que ele não é espírita, tá? Pela fala dele, já vi algumas reportagens sobre ele dando algumas entrevistas. E eu acho que ele não é espírita. Espírita. Não sei se ele é espiritualista. Mas a pesquisa dele não foi baseada em religião. Pelo contrário, foi baseada na ciência. Então, a ciência comprovando, e ele está aí comprovando, eu acho até que ele tem livros, não sei dizer o caso, mas se alguém quiser, pega na internet, coloca o nome dele lá, que vai a biografia dele tudo, e o trabalho que ele faz, e continua fazendo. Então, o que é que ele fez, alguns anos atrás? Não sei precisar o tempo, não, mas se alguém já viu essa reportagem, que essa reportagem chegou a sair até na televisão. Então, o que é que ele fez? Ele pegou um grupo de 52 alunos de medicina, que ele é professor. Ele pegou esse grupo de 52 pessoas de religiões diferentes, tá? Cada um tem sua religião. E ele dividiu em grupos. Não sei o número de grupos, mas ele dividiu essas pessoas em grupos. E ele pegou o nome, a foto do paciente, de alguns pacientes, né? Que ele dava para os grupos. E pedia para que todos os dias as pessoas, aquele grupo, vamos colocar aquele grupo, um grupo de 10 pessoas, né? 5 grupos, não sei. E aí, todo dia, aquelas pessoas oravam para aquelas pessoas. E ele vem e ele separa os grupos daqueles pacientes que não recebiam a prece, a oração, que ele não estava fazendo aquela pesquisa. E ele comprova cientificamente que as pessoas que receberam as preces todo dia melhoraram sensivelmente. Eu não estou dizendo que eles se curaram, mas ele disse que eles melhoraram em todo o metabolismo dele. Quer dizer, mostrando para a gente o poder da oração, mostrando para nós a eficácia da prece quando a gente ora com sinceridade. As pessoas que estavam recebendo oração, elas não sabiam. Elas não sabiam. A gente agora lembrou, quer dizer assim, porque vai variar muito de acordo. E ele continua fazendo pesquisa muito mais importante agora. Ele está bem mais. Eu não estou acompanhando, não. Vou até começar a pesquisar mais sobre ele agora. Mas isso aqui é da Universidade de Brasília e continuo fazendo para provar isso. Nós temos que aprender na nossa existência da necessidade dessa conexão com Deus. Porque nós estamos mergulhados nesse universo, nesse fluido que sustenta. É como se Deus fosse o grande imã e nós temos que ser sugados em sua direção, no bom sentido. Mas se a gente não tem essa conexão, a gente vai cada vez mais pesando e ficando por aqui, muito distante dele. E Deus não é aquele ser distante. Jesus o tempo todo vem dizer para nós dessa importância. Pega o evangelho, pode pegar a Bíblia, porque eu já li a Bíblia.
e pega o Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as situações que Jesus estava aqui na Terra, o tempo todo ele estava orando. Eu estou falando de Jesus. E nós, bonitinhos aqui que estamos, não queremos orar? Não precisamos de orar? Claro que precisamos. E é essa prece, é essa oração, é essa disciplina de estar nessa sintonia com Deus que faz com que a gente vá se melhorando aos poucos, vá se purificando de tantos desmandos nossos de vidas pregressas. É isso que faz ser melhor. Mas essa oração, como diz Paulo, ela não tem que ser só contemplativa. Porque se eu oro todos os dias, eu oro a Deus, eu peço a Deus pela humanidade, por todo, com quem eu quiser. Mas eu não tenho uma ação efetiva do trabalho no bem, de ajudar, de dar uma palavra amiga, de visitar alguém que está doente, essa minha oração vai ter muito efeito não, meus irmãos. A nossa oração, ela é importantíssima, mas ela é o ponto inicial para a gente começar a ter uma vida mais, como é que eu diria, mais disciplinada em relação à espiritualidade. Somos espírito, mais uma vez vamos afirmar isso para que a gente não esqueça, que estamos momentaneamente vestindo uma roupa de carne, mas que em breve todos nós voltaremos para a nossa casa de origem, que é o mundo espiritual. Tá? Então, quando a gente cria esse hábito, porque orar, temos que... O que é educação? Educação não é um conjunto de hábitos. Educação no conjunto é isso, né? Então, vamos ser pessoas sábias, porque sabedoria é diferente de cultura, é diferente de instrução. Conhecemos pessoas instruídas que também são sábias, mas conhecemos pessoas muito instruídas sem nenhuma sabedoria de vida. Então, sabedoria é algo que transcende essa matéria, é algo que eu já consigo compreender. O que muitos ignoram hoje, nós já sabemos alguma coisa. Nós estamos despontando a pontinha do véu que encobre toda essa grande verdade que é de Deus. A gente lembrou dentro desse estudo daquela passagem de Jesus com a samaritana. Jesus sempre falou por alegorias. Então, Jesus, quando vem a Samaria com os apóstolos uma cidade, o conteúdo é bem grande, né? Eu não estou aqui não, eu só lembro da história, então eu vou contar com as minhas palavras. E os apóstolos, a cidade fazia comprar alimentos, comprar comida. E Jesus senta à beira do poço de Jacó. Muita gente deve ter conhecido essa passagem. Quem conhecer vai falar assim. Então Jesus senta ali. Chega uma mulher, a samaritana porque é de Samaria, para pegar a água do poço. E Jesus diz assim, pede a água para ela. E aí ela se surpreende e pergunta, mas tu, um judeu, se dirigindo a mim, que sou samaritana e mulher? Porque naquela época o homem não podia dirigir a palavra a mulheres. E muito menos, nesse caso aí, samaritanos, eles tinham vou dizer, uma espécie de rivalidade, eles não se entendiam tanto. Então ela se surpreende. E Jesus diz assim para ela, tudo isso eu estou contando com as minhas palavras, né? Se tu soubesses quem está te pedindo água e bebesse da água que eu tenho a te oferecer, tu jamais sentiria sede. E aí ela, né? E aí ela vai travando aquela história. E ela fica surpresa, mas que água? Como assim beber água dessa água? Que água que tu pode ter? Aí ela diz, mas você não pode pegar uma água tão pura, porque ela tá o tempo todo achando que aquela água é água mesmo. Mas você não pode pegar uma água tão pura que o poço é muito fundo. E você não poderia pegar essa água tão cristalina. Mas Jesus continua dizendo para ela que se ela bebesse da água. Porque Jesus, na verdade, estava dentro. Tudo que Jesus fala é por parábolas, simbologia. Jesus está falando dessa água, dessa sabedoria. O poço representa a fonte
onde temos que matar a nossa sede. E que fonte é essa? A fonte é Deus. E nós esquecemos de beber nessa água, que são os ensinamentos do Mestre. E que se a gente bebe essa água, jamais teremos sede. É dessa água, é dessa sabedoria. Então essa mulher também, ela já estava em condições de receber. Por isso Jesus cria esse diálogo com ela. O diálogo é lindo, né? A gente não vai ler todo, porque, lógico, né? A gente nem tem aqui todo, mas eu acho essa passagem assim muito bonita, porque eu demorei muito tempo para compreender. E a gente vai pegar aqui um livro, mais uma vez usando nosso amigo, eu chamo de amigo, né? Porque eu gosto muito dele. José Carlos de Luca, que eu já usei outras vezes, já falei para você. Esse livro aqui é O Médico Jesus. É lindo esse livro. Então, só vou ler aqui uns trechinhos aqui, que onde ele coloca um título chamando A Farmácia de Deus. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, quando eu vou à farmácia comprar remédio, gente, eu fico assim olhando aquelas filas, não sei vocês. Meu Deus, como tem gente que compra remédio. Como a gente compra remédio, não é? A gente fica eu vejo filas, quase todo dia, se você entrar na farmácia, aqui onde eu moro, é filas. Eu falei, meu Deus. Aí eu acho que a gente tem que começar a diminuir a fila aí dessas drogarias da vida e começar a buscar o nosso remédio na farmácia de Deus, que fica muito mais eficiente. Mas aqui, Carlos de Luca diz o seguinte, ele pega uma frase de Dr. Bezerra de Menezes e diz assim, olha o que o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre a oração. Receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho da dor e luz em que nos encontramos. E de luz, nós estamos nessa dualidade, porque a terra é provas e expiações. Então ainda vivemos horas vivendo sem dor, horas melhores, mas ainda vivemos. Então Carlos de Luca diz o seguinte, só vou ler algumas frases porque eu achei lindas. Quando se ora, se ele falando, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais o homem algum poderá gozar de saúde plena. Gente, a ciência está mostrando hoje que a saúde integral nossa, ela tem que ser psicológica, fisiológica e mental. É a ciência que diz isso para nós, quem, né? E aí ele está dizendo isso. Aí ele diz, a oração é um banho de luz. E ele diz mais na frente, a oração é ao lado da caridade, aquilo que eu acabei de dizer, né? A nossa oração, a nossa prece, ela tem que ter também uma ação nossa de caridade para com o outro, porque senão a gente vai ficar na contemplação de Deus e não faz nada pelo nosso irmão. Então, nossa prece não vai ter muita validade. Então, vamos dizer assim, a oração é ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. Olha que lindo! É o fio, é o condutor. E ele diz mais, a prece é o canal do socorro divino. Então, não vamos esquecer desse socorro quando estivermos em aflição, quando estivermos em qualquer momento nosso. Quando estivermos muito felizes e queremos só dizer muito obrigada a Deus, não vamos esquecer, meus irmãos. Então, ele diz mais, quando se ora, os remédios da coragem, da esperança, nos são diretamente ministrados na farmácia de Deus. Muito bonito, não é? Isso aqui é esse livro aqui, ó. O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Muito bom. Eu vou finalizar com Emmanuel, quando ele vem falar também da oração, e a gente vai só ler 2 trechinhos só para finalizar, para complementar o nosso estudo, aquilo que a gente falou de início. Existe uma abrangência enorme para se falar desse assunto, mas a gente tem que pegar algumas situações mais resumidas, né? Então, nós vamos falar aqui, ó.
Emmanuel, eu sempre vou usar esse livro, tá, gente? De vez em quando vocês vão ver com esse livro. Esse livro tem quase a minha idade e eu não me separo dele. Então, na lição 26 da oração, quem tiver ele em casa, tá? É Pensamento e Vida. É um livro pequenininho do tamanho, mas assim, muito grande. Então, Emmanuel vem dizer para nós o seguinte: a oração é o divino movimento do espelho da nossa alma no rumo das esferas superiores, para refletir-lhe a grandeza. Olha bem, quando a gente ora, é como se estivesse um espelho voltado para a divindade, onde vai ser refletido aquilo que a gente está pedindo. E aí, só para finalizar, no final ele diz o seguinte: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga nos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Isso é Emmanuel falando para nós. Então, meus irmãos, que a gente hoje, a fazer a nossa prece, fazer a nossa oração, antes de começarmos a fazer a nossa prece, vamos pedir assim a Deus que a gente que limpe tudo aquilo que ainda existe dentro de nós de negativo, que nesse momento, pelo menos, sejamos nós aquelas pessoas ou aquele ser que já quer estar mais próximo de Deus, que já quer estar em sintonia com esse bem maior. Então, que a lição da noite de hoje seja para a nossa reflexão da semana, né? Agradecemos a todos e vamos assim, mais uma vez, por isso a gente ora tanto, fazer a nossa prece de encerramento, dizendo a Jesus que Ele é nosso irmão maior. O amor, na sua essência, vem à terra para abrandar os corações enfurecidos da terra. O amor vem à terra para ficar. E lentamente que todos nós recebemos, ao longo de tantos milênios, para compreender esse amor maior de estar perto de nós. Que Jesus possa, neste momento, aproximar-se de cada um de nós, ou melhor, que cada um de nós se aproxime ao máximo do Mestre Jesus, para dizer para Ele: muito obrigada, Jesus, porque aqui Tu veio um dia, porque Tu continua pedindo por nós e dizendo ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que a Tua paz seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e dê a cada um de nós tudo aquilo que neste momento estamos necessitando. Fiquem com Deus.